Já que meu vídeo é sobre o tema livros não conhecidos que mereciam ser mais populares, é o que tem mais visualizações aqui no meu canal, eu resolvi então trazer a parte 2 desse tema. Eu fiquei um pouco frustrada durante essas gravações porque, como vocês podem perceber, eu tô gravando num horário não habitual, numa claridade muito mais intensa, porque ontem à noite, quando eu fiz a gravação desse tema, eu só percebi depois de gravar 3 vídeos consecutivos que o microfone ele não estava plugado. Então, metade de 30 minutos de vídeo bruto estava completamente mudo e a outra metade, o microfone ele estava desligado e só o microfone da câmera que estava funcionando. Portanto, hoje a iluminação está completamente diferente. Espero que eu não esteja estourada aí na sua tela. E bora lá pro tema. Eu selecionei aqui a dedo 3 títulos maravilhosos e eu vou começar falando sobre um que na época em que eu li, já faz um tempinho isso, a minha mente explodiu com a história e eu tô falando de Por Trás de Seus Olhos. Eu não tenho a versão física dele aqui pra mostrar pra vocês porque eu li no Kindle e eu tô me revirando aqui nessa cadeira porque eu nem posso elaborar muito sobre a sinopse dele, porque o que faz a diferença na sua experiência de leitura é exatamente o elemento surpresa da história. Então, eu vou me contentar aqui em dizer que a história ela se desenrola quando um cara resolve ter um caso extraconjugal com uma mulher. Essa mulher, ela passa a ser amiga da esposa desse cara. E em seus desabafos com a amante, ele insinua que a sua esposa tem problemas psicológicos seríssimos. Mas a história ela vai se desenrolando de uma forma que você, junto com a amante, não sabe mais quem está falando a verdade durante a trama. Eu tô te mostrando aqui algumas cenas da versão adaptada para o audiovisual, que está disponível na Netflix, e é dos mesmos produtores do The Crown, com a belíssima Eva Helson estrelando nessa minissérie de 6 episódios. E se você ainda não sabe, ela é a filha do Bono Vox, vocalista da banda U2. Mas eu te indico primeiramente ler o livro para depois começar a série, porque ela é bem fiel à história original. Eu até fui pesquisar mais livros dessa autora e eu descobri que esse, infelizmente, é o único em que ela se enveredou nesse tema de mistério e suspense, porque os outros são todos de fantasia e esse tema não é muito a minha praia. E até hoje eu não entendi por que esse livro ele não é tão popular quanto Verity, aquele best-seller da Colleen Hoover que todo mundo adora, mesmo os que não são muito fãs da autora, porque além de trazer uma trama muito bem amarrada, por trás de seus olhos tem capítulos que te prendem do começo ao fim. E o plot no final dessa história é tão surpreendente que você jamais imaginaria que aquilo pudesse acontecer. Jojo Moyes ficou mundialmente conhecida pelo seu best-seller Como Eu Era Antes de Você. E essa popularidade aumentou ainda mais depois que esse livro ganhou uma versão cinematográfica. Mas a verdade é que a autora ela tem livros maravilhosos que mereciam tanto destaque quanto. E o meu livro preferido da autora, que nem tem tanta popularidade assim, é o A Garota que Você Deixou para Trás. E este livro não é só o meu livro preferido da autora, como também é um dos meus livros preferidos da vida. Mas antes de te contar um pouco mais sobre ele, eu preciso falar sobre um outro livro de Jojo, que é o Paris para um e Outros Contos. No último conto deste livro, a gente vai conhecer a Liv, uma mulher que acabou de se casar e ela foi passar a sua lua de mel em Paris. Mas o problema é que seu marido é muito workaholic, então ela acaba curtindo essa lua de mel sozinha pela cidade. Nessas andanças de Liv, ela conhece um quadro que a hipnotiza, que é justamente o quadro A Garota que Você Deixou para Trás. E é a partir desse conto que a Jojo decidiu fazer um livro totalmente dedicado a essa pequena história. Aqui nesse livro nós vamos ver a Liv vivendo uma realidade completamente diferente da que conhecemos lá no conto. E aqui ela trava uma batalha judicial para que ela consiga permanecer com o quadro na casa dela. E paralelamente a essa história de Liv, nós vamos conhecer a Sophie, que é a garota retratada no quadro A Garota que Você Deixou para Trás. A história de Sophie é contada num período completamente diferente do da Liv. Enquanto a Liv vive no presente, a Sophie é a garota do passado. E a Jojo ela é muito conhecida justamente por contar histórias que vai e voltam no tempo. A história de Sophie se passa durante a Primeira Guerra Mundial.
E enquanto o marido de Sophie, que é o pintor do quadro, é enviado para a batalha no fronte, ela vai ter que lutar pela sobrevivência de sua família numa pequena cidade da França que foi sitiada por soldados alemães. Quando a Sophie descobre que o seu marido se tornou um prisioneiro de guerra, ela vai fazer de um tudo para descobrir o paradeiro de seu marido. E em um determinado momento dessa história, a Jojo ela vai conseguir trançar a história de Liv e Sophie vivendo em realidades e épocas tão distintas, de uma maneira que você vai se apaixonar pela história. Eu me lembro que durante a leitura desse livro eu vivi uma montanha-russa de emoções, porque ao mesmo tempo que essa história te prende, ele também tem capítulos muito angustiantes, principalmente ali na época de Sophie. Ele foge completamente de todos os clichês que nós conhecemos desses livros de romance habituais. E eu me arrisco a dizer que essa capa, ela nem condiz com o conteúdo desse livro. Aliás, quase todos os livros da Jojo têm uma capa que não tem nada a ver com o teor das suas histórias. Eu acho que todas as capas delas são um pouco infantilizadas e as histórias da Jojo de infantilizadas não têm absolutamente nada. Para que você tenha uma experiência muito mais completa da história de Liv e Sophie, eu recomendo você começar a leitura pelo menos com o último conto de Paris para um e outros contos, e depois você já emenda a garota que você deixou para trás. Eu tô aqui na torcida para que alguém se lembre da existência desse livro, ainda dá tempo para fazer algum filme a respeito. Eu vou amar essa adaptação. E por último, e não menos importante, eu tenho aqui uma indicação para quem ama um bom thriller policial, que é esse livro aqui, Nada Fica no Passado. E ele já te engana logo na capa, nesse lindo tom pastel, nessas pétalas de rosas ornamentando a capa, mas tudo isso esconde uma verdadeira bomba que tem aqui dentro. E eu vou fazer a leitura da sinopse que tem aqui na contracapa para você saber mais ou menos do que se trata essa história. Por quanto tempo você consegue guardar um terrível segredo? A garota mais popular da escola, Angela Wong, tinha apenas 16 anos quando desapareceu sem deixar vestígios. Até então, ninguém suspeitou que sua melhor amiga, Georgina, agora vice-presidente de uma grande empresa farmacêutica, estivesse envolvida em seu desaparecimento, exceto Kaiser Brody, que se tornou detetive do Departamento de Polícia de Seattle e era colega das duas no ensino médio. 14 anos depois, os restos mortais de Angela são finalmente encontrados e a verdade vem à tona. Angela foi vítima de Calvin James, primeiro amor obsessivo de Georgina. Calvin, o serial killer, havia assassinado pelo menos outras 3 mulheres. Durante todos esses anos, Gel sabia o que tinha acontecido com a melhor amiga, mas guardou o segredo. Após Gel ir para a prisão, todos acham que o caso foi solucionado. Mas o que aconteceu naquela noite é mais complexo e arrepiante do que qualquer um realmente sabe. Então, o passado alcança o presente de forma mortal, quando novos corpos começam a aparecer, mortos exatamente da mesma maneira que Angela Wong. Qual o limite de alguém disposto a enterrar seus segredos? Como uma grande mentira pode transformar uma vida? E quais são as consequências disso? Quando eu digo que esse livro é uma verdadeira bomba, eu me refiro à quantidade gigantesca de assuntos que podem causar gatilhos em quem lê essa obra. Então eu vou deixar aqui escrito na tela todos esses temas para que você avalie se o seu psicológico está bom para iniciar essa leitura ou não. A narrativa dessa história é desenrolada em capítulos curtos, então por isso é muito fácil você emendar um no outro, até mesmo porque a autora ela toma muito cuidado para finalizar um capítulo de uma maneira que te deixe muito mais intrigado para iniciar já logo o próximo capítulo. Aqui a história ela não é contada de maneira linear, porque a autora ela quer te contar a história numa ordem em que ela precisa que você entenda. É uma história em que a gente acompanha diversos tipos de violências diferentes, sejam físicas ou psicológicas. Independentemente do tamanho desse tipo de violência, ela infelizmente muda a vida de uma pessoa por completo. Definitivamente é uma história que você precisa de um momento certo para ler, porque você precisa estar com um psicológico muito em dia para ingressar nesse livro.
Eu falei muito mais sobre essas obras no meu blog phdemseilaoque.com e também tem as resenhas de alguns desses livros lá nas minhas mídias sociais. É só você me procurar no Instagram, no TikTok pela @phdemseilaoque. E você, tem algum livro que você ama de paixão e que você acha que merecia muito mais popularidade do que ele tem hoje? Me conta aqui nos comentários e não deixe também de seguir o canal, ativar o sininho, deixar um like e todas aquelas coisas que vocês já bem sabem. Beijos e até o próximo vídeo.